Olá, aluno, tudo bem? Vamos à apresentação dos produtos que você vai precisar para estar criando o efeito madeira. Então, vou estar mostrando um pouquinho dos produtos e ferramentas que estão de fora. Depois a gente fala sobre esse produto, né, e ferramentas que está aqui dentro, em cima da nossa placa, qual a gente vai criar o efeito madeira, ok? Ó, produto que está de fora é uma tinta látex PVA, ou látex acrílico, na cor amarelo, ok? Então, eu peguei uma tinta branca e adicionei o próprio pigmento na cor amarela, misturei, pronto, cheguei na cor amarela. Vamos utilizar desta cor, né, de tinta látex, uma tinta látex na cor amarela então, tá? Aqui do lado temos a nossa massa de textura. Vou abrir um pouquinho o espaço aqui para vocês verem a massa lisa de textura, que ela é hidrorrepelente. Ela serve para áreas internas e externas, ok? Então, uma textura lisa, tá aqui, uma textura lisa, hidrorrepelente. Ela pode ser aplicada lá fora da residência, que ela não vai ter problema com a ação do tempo, ok? Então, está aqui. É claro que a gente vai estar utilizando espátulas, como você já pode ver. Espátulas a gente vai estar utilizando para a gente manusear, então, esse produto. Tá aqui as espátulas e tá aqui a textura. Vamos deixar aqui do lado, fechar um pouquinho a lata da textura. Mais algo que a gente tem aqui do lado da câmera. Uma caçambinha, a gente vai estar utilizando água para manter a situação aqui organizada e limpa, ok? Até mesmo uma buchinha para a gente estar limpando as ferramentas e até mesmo criando efeito com essa buchinha também. Você vai ver aí no decorrer do vídeo. O que temos aqui do lado também são fitas crepes, para a gente estar criando as demarcações e criando aqueles filetes de tábua que a gente vai estar fazendo no efeito madeira. Aqui dentro o que temos é régua. Vamos precisar de régua e lápis normal, lápis de carpinteiro, para a gente estar fazendo a demarcação na criação das faixas. Vamos estar precisando disso. Um pincelzinho para a gente estar preenchendo as fendas, né, os frisos entre as placas de madeira. Até mesmo um pincelzinho mais fino pode ser. Isso aqui vai criar efeito juntamente com as espátulas. A criação de efeito é feita com isso. Isso aqui é um pequeno fragmento de uma vassoura que todo mundo tem em casa, tá? Então eu peguei um pouquinho daqueles pelinhos da vassoura, de varrer o chão mesmo, e a gente cria até mesmo com um pequeno fragmentinho aqui de uma vassoura, juntamente com espátulas. Uma desempenadeira, você pode estar utilizando, é fácil encontrar uma desempenadeira, caso vocês queiram utilizar uma desempenadeira. Tudo isso é a ferramenta que a gente utiliza na criação dos efeitos, juntamente até mesmo com a buchinha, como eu mencionei para vocês, ok? E fora essa buchinha, a gente temos outra buchinha também. Todo mundo tem essa buchinha em casa, de lavar louça. Ela também cria efeitos, tá bom? Tudo isso cria efeitos, juntamente com aquela buchinha vegetal ali, que eu deixei do lado. E a gente vai estar criando os efeitos com a textura. E após a gente fez o preenchimento do painel, a gente vai estar utilizando o gel de efeitos, ok? O gel de efeitos é esse aqui. Ele tem na opção incolor, que na verdade ele vem em branco, mas na verdade ele é incolor, ok? Ele vem em branco, mas ele é incolor. Você pode estar criando as 3 tonalidades que a gente vai precisar para estar criando esses efeitos, que é um amarelo, que é um marrom e um castanho também. O castanho não está aqui, mas enfim, são bisnaguinhas também que você acrescenta neste gel de base branca, gel de efeito base branca, e você cria as tonalidades. E as tonalidades que a gente precisa é essa aqui, ó. Um cinza, um gel cinza, um preto e o castanho, ok? Então, essa base branca, a gente adicionando a bisnaguinha dentro do gel de base branca, a gente cria a cor que a gente queira. O amarelo eu só utilizei para estar criando o fundo, no caso do madeira, que vai ser na tinta látex. Então eu peguei um pigmento na cor castanho e criei a cor castanha. Peguei o preto, criei o preto, e um pouquinho só de preto a gente cria o cinza. São as 3 cores que a gente precisa para estar criando efeito: preto, castanho e o marrom, que são essas 3 aqui, ok? Vou destampar aqui para vocês verem, ó, o castanho, o cinza e o preto. São as 3 cores que vamos utilizar para criar os efeitos.
e mais o amarelinho que vai estar sendo adicionado no latex branco aí. Se vocês quiserem pegar um latex amarelinho, mais fácil ainda, né? Mas eu estou utilizando um latex branco com pigmento para economizar aí, de certa forma, ok? Então tá aqui os gels. Esse aqui é um outro gel, você pode ter a opção de comprar o gel já na cor também. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele é cinza, ó. Então você pode pedir para o lojista lá, ele bater o gel de efeito na cor, caso você não queira pigmentar. Fica um pouquinho mais caro, né? Mas a base branca pigmentada dá certo também e reduz o valor do custo. Eu vou estar deixando aqui do lado. Isso aqui a gente vai estar utilizando nas próximas etapas. E temos aqui o rolinho para a gente distribuir o latex, o nosso latex amarelo, né? Que vocês já viram aí. A gente vai distribuir o latex com o rolinho. Literalmente a gente vai pintar uma luvinha de proteção na mão, que a gente vai fazer um pouquinho de sujeira. Isso aqui é outra base branca. Esse aqui são as ferramentas para a criação dos efeitos, que vamos utilizar mais para frente, não é agora também, ok? As ferramentas de efeito. E agora a gente vai estar fazendo uma demarcação na nossa placa. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. A demarcação, a gente vai estar criando filetes, como se fosse simbolizar algumas placas de madeiras. O ideal, o bacana, seria placas de aproximadamente 20 centímetros, seria o padrão, o mais normal, mais conveniente para você estar criando aí os filetes de madeira. Mas como aqui a placa, a gente vai reduzir um pouquinho isso aí, para a gente aproveitar mais a placa. Então eu fiz a demarcação, está dando aqui 16 centímetros, tá? Então a gente fizemos 1, 2, 3, 4 filetes com essa margem de 16 centímetros. Então eu marquei um pontinho, você pode estar utilizando a trena, marcando 16 centímetros aqui, fazendo pontinho, mais 16, marca 16 centímetros de todos os lados. Depois de feito isso, sendo que iguais, você vai fazer o traço, né? Vai fazer o traço de 16 centímetros, fora a fora. Isso vai simbolizar uma placa, ou né, uma placa de filete da madeira rústica ou madeira de demolição, ok? Feito isso aqui, com as nossas demarcações, a gente estende até o final. Essa aqui é uma régua de 60 centímetros, você pode utilizar qualquer coisa que seja reta para a gente fazer a demarcação. Após ter feito então este cálculo, né, de 16 centímetros aí, que vai simbolizar a nossa ripa de madeira, enfim, nosso filete, a nossa placa de madeira rústica ou madeira de demolição. E a gente completa até o final aqui, correto? Então está lá, demarcado tudo, os nossos 16 centímetros. E após isso, o que a gente vai estar fazendo? Bom, após isso a gente achou o centro da placa para a gente estar criando também uma demarcação, como as placas vão se juntar umas às outras, né? Então achei o centro da placa e a gente vai fazer a divisória das placas agora, ok? Então vamos lá, eu achei o centro dessa placa aqui. Tá aí, ó, como se fosse duas placas de madeiras, e aqui a gente vai fazer um desenho, né? Uma placa diferente. Vamos pegar aqui do lado desse canto aqui, para simbolizar aí uma placa diferente também, né? Para não ficar uma coisa muito artificial. A ideia é que a gente trazer um efeito realista do madeira, de placas do madeira, né? Da madeira rústica ou madeira de demolição. Ok, vamos riscar aqui. Olha aí só como que vai ficar então, para você ter uma ideia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, temos 8 placas de efeito madeira. Próxima etapa, vamos marcar com uma fita crepe, agora exatamente em cima desse friso, dessa demarcação que a gente fez aqui. Eu vou passar uma fitinha crepe de fora a fora, exatamente em cima. Pode deixar fazendo por onde a fita sobre, para você vai puxar depois essa fita, tá bom? Vamos marcar aqui na segunda, bem em cima, uma fitinha bem fininha. Vocês encontram facilmente em loja de construção, uma fitinha crepe assim, tá? Ok? Tá aí. Deixar aqui, mais uma outra aqui. E você pode fazer isso de boa, não precisa fazer tudo de uma vez só, a demarcação, tá?
você faz em partes. Vou até deixar aqui um cantinho meio levantado, que vai facilitar depois para a gente puxar. A gente vai puxar depois essa fita, tá? Vou deixar uma pontinha levantada aqui para a gente puxar depois ela. Aqui também, ok? Aqui eu vou passar uma faixa inteira com a fita, que vai ser mais fácil. Vou puxar ela um pouquinho para cá, ó. Mais uma faixa de fora a fora, bem em cima, né, dividindo aonde eu fiz essa demarcação, sempre sobrando um pouquinho, porque depois a gente vai puxar isso aqui, tá? Então eu vou fazer uma pequena pontinha para ser mais fácil para a gente puxar depois isso, ok? Aqui eu vou pôr mais uma, que ela vai passar lá por fora, que a gente vai puxar também ela aqui, tá? Então tem uma pontinha para a gente puxar aqui, outra e outra. Pronto, está tudo frisado. Próxima etapa, vamos aplicar a textura, ok? Vou calçar as luvas, que a gente vai se sujar um pouquinho aqui, né? Vamos pegar agora a textura lata de textura lisa está aqui ao lado. Eu vou pegar com as nossas espátulas, uma pequena proporção, e começar a distribuir essa textura. Essa textura tem que ser distribuída numa espessura de aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Não pode ser muito grosso e não muito fino também. O rendimento desta lata aqui de 25 kg de textura lisa, ela rende em média 12 metros quadrados, ok? Então vamos aplicar aí com uma espessurinha assim meio que no controle, não extrapolando demais, né? Mais ou menos essa margem aí você distribui a textura, de aproximadamente aí uns 2 centímetros. 20 centímetros é a espessura da placa que eu quis, que veio em mente, né? Procura distribuir de forma uniforme, né? De forma uniforme, vai vendo, né? Deixando ela bem uniforme, com uma espessura uniforme em toda a sua extensão, para não ficar um lado mais avantajado, outro mais faltando. Isso aí não fica bacana. Depois que você distribuiu assim, você pode alisar com uma espátula maior, deixando ela mais uniforme como um todo, ó. Deixando mais uniformezinha. E aí você vai começar a criar os efeitos. Essa aqui seria então, no caso, a nossa primeira placa, ó. Eu vou jogar isso aqui para dentro da lata de novo, tá? Vamos lá. Agora vamos criar os efeitos. Que tipo de efeito que a gente vai estar criando aqui? Tem vários efeitos. Então a gente vai ser um pouquinho criativo na criação dos efeitos desta primeira placa aqui. É bom fazer de uma em uma para a gente não perder aonde que está a fitinha que a gente deixou meio sobreposta. Por isso que eu falei para deixar uma pontinha aqui, para a gente não se perder depois e não saber aonde que ela está, para a gente puxar e deixar aquele friso exatamente da emenda, né, simbolizando a emenda das placas, tá? Então tá, ó, podemos pegar a desempenadeira ou até mesmo a espátula e com movimentos suaves a gente vai deixando esses arranhuras. Isso simboliza o efeito real da madeira, ó, tá? Então isso aqui, ó, é um efeito real da madeira rústica ou madeira de demolição. Você pode estar fazendo alguns movimentos assim, ó, meio que vibrando a mão, ó, dando alguns toquinhos, ela cria uns efeitos assim, ó, com essa textura lisa. Depois de feito isso, você puxa suavemente por cima, ó, olha que bacana. Isso depois de seco, depois de pintado, vai criar uns efeitos bem bacana, ó. Você pode dar uns toquinhos, ó, ela fica meio que bagunçada mesmo, ó, tá? Mas isso aqui simboliza, que é o bacana, que vai simbolizar a madeira rústica real. Olha só, bacana que você vá até o fim, ok? Tá aí, já é um efeito aqui. Vamos achar agora a pontinha que a gente deixou e puxar a nossa primeira placa, ó. A fitinha aqui, ó, puxei. Pronto, já simbolizou o primeiro filete da placa. Vamos dando continuidade aqui na criação da nossa segunda placa. E o efeito se repete, tá bom? Continua com a nossa textura lisa, aplicando de forma uniforme, né? Cuidado para não extravasar muito lá naquela ponta, porque a gente tem em mente que tem uma segunda placa ali.
tá? Se precisar fazer uns pequenos ajustes, a gente consegue, porque a gente tem uma certa tolerância, por ser uma espessura aí de mais ou menos uns 2 milímetros, ela não seca tão rápido. Você consegue trabalhar nos efeitos sem ter muita pressa, tá? Então é interessante que vocês levem aí um uniforme e não se preocupa tanto com vai secar a massa, tal, o que a gente vai fazer? Temos que trabalhar na correria. Não, de boa, tá? Então ela tem uma espessura considerável e você não precisa esquentar muito a cabeça com essa questão de tempo, não. Tem uma tolerância, ok? Tá aí, ó, nossa segunda distribuição. Podemos uniformizar mais. Agora a gente uniformiza mais a textura, deixando uma camada mais completa, uniforme como um todo. Ok? Vou deixar essa placa, acho que essa placa aqui ela tem uma pequena emenda ali, ó. Que lembra que eu deixei um frisinho, uma pontinha meia levantada pra gente simbolizar essa outra placa? Então vamos lá. Remover essa fitinha já. Ok, vou deixar aqui do lado, a gente pode estar utilizando a desempenadeira também. Ó, suavemente você puxa ela de uma ponta até a outra, ó. Ela cria um efeito diferente, você puxar só na desempenadeira. Opa, minha caçambinha de água está atrapalhando aqui. Eu vou puxar mais aqui, ó. Ok, ela simboliza uma ranhura, né? Algo de demolição mesmo, né? A madeira de demolição. Pode vir de encontro. Prontinho. Já era a nossa segunda placa. Fácil, né? Vamos remover aqui e a gente já vai estar tirando a fita e já vai simbolizar a nossa segunda placa aí. Quer ver? Bom, aqui deixa eu fazer um pequeno ajustezinho, porque a nossa placa aqui, a primeira placa, agora a gente vai tirar aquela pontinha que eu deixei erguida aqui, ó, tirei. E agora a outra, e a outro friso aqui, ó, simbolizando o segundo friso, ó. Tirei a fitinha, beleza? Olha só que bacana os modelos que criou. Já criamos aqui praticamente 4 placas. E continua a nossa brincadeira, ó. É divertido isso aqui, é terapêutico, muito bacana, né? Passa o tempo pra caramba. É meio que terapêutico esse efeito aqui. O pessoal gosta bastante. E não é difícil, qualquer um faz, não precisa ter muita técnica. Quando você acha que você cometeu um erro, que é justamente nesse erro que você vai criar uns efeitos bacanas nessa questão de réplica, né? do efeito madeira rústica e madeira de demolição, tá? Aí, ó, uniforme. A aplicação uniforme de mais ou menos aí uns 2 milímetros. Você pode se assentar mais, deixar mais ela assentadinha com uma espátula. Percebe que é rápido a jogada aqui, né? Não é difícil, cria-se o efeito rapidinho, não perde tempo. Agora a gente vai criar um efeito com aquele pequeno fragmento de uma vassoura que eu mencionei ali, que eu mostrei para vocês aqui do lado, tá? Então vamos lá, dando mais uma uniformizadinha. E vamos pegar agora aqui, quando você querer deixar ela mais lisinha, você pode até pegar aqui a desempenadeira com o lado mais reto. E ó, deixa mais reto possível, porque a gente vai criar um efeito um pouquinho diferente aqui agora, ó. Aqui vai ficar reto, lisinho, né? Mas o mais retinho possível, mais lisinho possível, que a gente vai criar um efeito diferente aqui. Que é muito bacana também, quer ver? Ó, tirei aqui, limpei. Deixar aqui do lado. E com a nossa buchinha, a gente consegue fazer uns efeitos bem bacanas, ó. A gente vai simbolizar um nó da madeira, ó. Abre aqui, faz uma ondinha e vai até o final, ó. Desculpa aí pelo barulho da rua, mas infelizmente é isso mesmo, né? Ó, um nozinho da madeira, você tipo desenhou aqui. E aqui do lado você faz tipo um frisozinho, ó. Um frisozinho. Aqui você pode fazer tipo uma ondinha, ó.
com um pequeno pedacinho de filete aqui, de resíduo de uma vassoura, você cria uns efeitos assim, ó, superficial, simbolizando o nó da madeira, ok? Olha aí, que bacana que ficou. Já é um efeito diferente também da madeira. E agora, vamos achar aqui onde que a gente deixou o próximo friso, ó, tá aqui o próximo friso, a gente vai puxar, sempre tem que deixar uma pontinha pra gente não se perder, ok? E aqui a gente pode completar, né, com um efeito diferente, porque vai ser uma placa diferente aqui, ó, tá? Vamos lá, uma plaquinha diferente, vai sair aqui, uma madeira rústica de demolição, porém com um desenho diferente. E esse desenho diferente a gente pode estar repetindo o que a gente fez anterior, ou mantendo. Isso é bacana que assim, a gente tem que fazer de forma meio que aleatória, para não ficar muito repetitivo, né? Aí fica do gosto da pessoa, do cliente, enfim, né? De que jeito que ele queira, né, fazer, tá? Então pode estar puxando aqui, deixando mais retinho. Olha só. Tem N opções, tem muitas opções mesmo, ó. Só uma simples baguncinha, vamos dizer, que a gente faz, pronto, já cria um efeito. Olha só que bacana. Uma simples baguncinha que você fizer com a desempenadeira já cria um efeito muito bacana. E a gente já pode tirar a fita, ó. Ó, tirei essa próxima fita. A gente vai tirar agora a segunda. Já deu o frisozinho ali, ó. Aquele friso, criamos o friso, pronto, deixa aqui do lado. E vamos criar agora os últimos dois modelos aqui embaixo. Pegamos mais um pouquinho de massa. Sempre levando uma camada uniforme. Levando uma camadinha uniforme para deixar uma espessura por igual, não muito avantajada, nem muito fina. Tá bom? Vamos distribuir nas duas agora já, para a gente já matar essa etapa aqui, deixar a plaquinha secar. Para a gente adentrar então com os efeitos com gel e tinta. Tá ok? Pronto, já distribuímos. A gente vai uniformizar agora a textura como um todo e vemos aí que tipo de efeito a gente vai criar agora, né? Vamos fazer um efeito meio diferente. Tem muitas opções mesmo. Como eu mencionei, quando você erra, você acha que está cometendo um erro, vai ficar feia justamente nos erros que cria efeitos diferentes, bem bacana mesmo, tá? Não se preocupe se vocês estão achando que vai errar, que vai ficar feio. Não vai ficar feio, não tem como ficar feio, não tem como não dar certo o efeito madeira rústica de demolição. Não tem como mesmo, é muito bacana, ok? Vamos lá, repetir um pouquinho com a vassourinha, aqui ó, criando umas ondinhas, tá? E aqui puxa aqui, vamos puxar uma outra parte aqui, pronto, já criou umas ondinhas. E aqui a gente faz suavemente, podemos pegar a espátula e amassar esse local onde passamos a vassourinha, ó. Ok? Já vai criar um efeito diferente também, já é uma outra opção. E aqui a gente pode repetir uma outra opção que a gente utilizou lá atrás. Podemos puxar aqui, deixando meio que retinho, suave, um movimento suave, ele já cria esse efeito. Prontinho, acabou. É só tirar a fita e esperar deixar secar, ó. Puxei o friso, né, a fitinha do friso. Cadê a outra fitinha do friso? Tá aqui. Puxei. Prontinho, deixei do lado. Tá aí. Só para vocês terem uma ideia como que vai ficar, ok? Tá pronto, só aguardar secar e a gente entra com os próximos efeitos depois. Depois a gente precisar fazer um pequeno reajuste, caso borrou tal do lado, pega a espátula com cuidado, né? Caso danificou aqui, puxa aqui uma pontinha, caso ficou meio tortinho, dá uns ajustezinhos com a espátula, coisa mínima. Está pronta aí uma placa bacana aí com os efeitos madeira, tá? Vamos aguardar secar para a gente estar dando continuidade no nosso efeito madeira rústica de madeira de demolição.
Our sunsets always seem to soothe me. Take away the tightness in my chest. As the sun goes down, the wind blowing gently, but every song is like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gown, trash in the hotel room. We don't care. We're selling Malibus in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We're not caught up in your love affair, and we will never be royals. No, we don't run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz, and we can bring a cooler and fill it up with whiskey, chill by the pool. Let me live that fantasy.